Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Alcides Tenório Júnior, superintendente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Alagoas. Nosso assunto, o Censo Demográfico do Brasil 2022, que terá duração de 3 meses, com a coleta de informações sob a responsabilidade dos recenseadores do IBGE. O levantamento dos dados está atrasado em 2 anos por causa da pandemia da Covid-19 e os cortes também do orçamento que provocaram esse atraso. E deveria ter sido realizado em 2020 e não aconteceu. Bem, a intenção do IBGE, não é coletar informações em 89 milhões de endereços, isso em todo o Brasil. Em Alagoas, 1 milhão, não é isso? E, superintendente, enfim, eu agradeço a sua presença, a sua participação aqui no programa para falar de algo que é do interesse de todos nós, né, que está na ordem do dia. Como está a coleta das informações em meio a essas dificuldades? Olá, Gorete, muito obrigado pelo espaço, obrigado a todas e todos que nos assistem e que nos dão a audiência e a oportunidade para o IBGE poder conversar um pouco aqui. Bom, a coleta em Alagoas anda bem, tá? Nós temos alguns desafios importantes como em todo o Brasil, né? Basta dizer que nós precisamos visitar mais de 1 milhão de domicílios ocupados, ou seja, aquelas residências onde as famílias estão morando, e nós estimamos encontrar algo em torno de 3 milhões e 300 mil pessoas em Alagoas. Então é um desafio imenso, para isso utilizamos cerca de 2.600 recenseadores, só aqui no nosso território. Em Maceió são 860 recenseadores. Além de todos os supervisores, que são cerca de 270, de todos os coordenadores. Então, é uma estrutura que vem sendo montada já há alguns anos, que vem sendo preparada para que a gente consiga executar essa atividade. Então, desde o dia 1º de agosto, indo até 31 de outubro, nós estamos nessa etapa de coleta, que é a principal etapa, é a etapa que fica no imaginário da população, né? Porque é exatamente quando o recenseador com um colete como esse vai até os domicílios. E aí eu faço um parênteses, porque a ideia de fazer essa entrevista nasceu justamente do fato de eu ter recebido já em casa o recenseador, e aqui eu faço uma saudação aos recenseadores, porque muito educado, muito preparado, e me surpreendi uma pessoa da terceira idade fazendo esse trabalho. Tem muitos? Nós temos muitos, sim, tá? A equipe ela é muito diversificada e nós temos o prazer de poder contar com vários perfis e com várias potencialidades. As pessoas são também direcionadas para suas áreas de atuação, de trabalho, nós chamamos de setores censitários, é aquela área onde o recenseador vai trabalhar, pelo seu perfil, também pela proximidade com a sua residência, né? Então a gente procura pegar características para usar da melhor forma isso. Então hoje nós temos muitas pessoas da terceira idade nos ajudando, tanto no trabalho administrativo, quanto como recenseadores, né, como supervisores também, e isso é muito bom. E é um trabalho difícil de ser executado, não? Nem todas as pessoas recebem da maneira correta os recenseadores. Perfeito. Como trabalhar essa consciência cidadã, até porque as informações são importantes e elas determinam, não é, o investimento que o país vai fazer nas áreas mais prioritárias, digamos assim. Nós sabemos que a primeira coisa que devemos fazer para melhorar, seja na nossa vida, seja na nossa sociedade, é nos conhecer. A missão do IBGE é justamente essa. É retratar o Brasil com informações necessárias ao seu conhecimento e principalmente ao exercício da cidadania. Então, quando a gente responde ao IBGE, a gente está não só exercitando a nossa cidadania, como nós estamos dando a oportunidade de que pessoas possam acessar plenamente a sua cidadania. Muita gente se nega a colaborar, não é, com o censo. O que se pode dizer nesse sentido, Bom, a primeira coisa que nós temos que dizer,
exercite a cidadania e, principalmente, dê essa oportunidade. Nós precisamos nos conhecer para que políticas públicas sejam mais assertivas, para que o empresário possa conhecer melhor a sua região e tomar uma melhor decisão, para que um professor universitário possa fazer seu estudo com seus alunos, ou que um professor da escola possa usar o nosso canal IBGE Educa com informações atualizadas, por exemplo. É uma base de dados importantíssima. Importantíssima. Né? E o que a gente precisa é, além de exercitar a cidadania, a gente precisa chamar a atenção para um aspecto importantíssimo. O maior pilar do IBGE é justamente o critério com a preservação das informações do informante. Existe uma lei de 62, que é a Lei de Sigilo das Informações Estatísticas, que prevê, dentre outras coisas, a obrigatoriedade de que qualquer informação estatística seja preservada. Então, qualquer informação de um domicílio, ou de uma empresa, ou de um estabelecimento agropecuário, por exemplo, ela não pode e jamais será disponibilizada para qualquer órgão público, nem para o governo, nem para qualquer empresa. As informações saem do aparelhinho do recenseador e, tão logo sejam transmitidas, elas são apagadas e somente aparecem no nosso data center, e lá elas já estão misturadas com todas as outras informações. Dali elas só são publicadas de forma agregada, ou seja, junto com várias outras informações daquela localidade, de forma que seja impossível identificar qualquer pessoa, qualquer informação. Mantém a pessoa no anonimato. Totalmente, né? Totalmente, e isso é o principal pilar do IBGE. Ninguém tem acesso a essas informações. Superintendente, em relação à obrigatoriedade, não é, do cidadão prestar essas informações, porque isso também é lei. Né? Sim. A mesma lei que prevê o sigilo estatístico, ela também prevê essa obrigatoriedade. O IBGE, historicamente, tem adotado uma postura de parceria com os informantes. Então, nós preferimos preparar o recenseador, preparar nossos entrevistadores nas outras pesquisas, por exemplo, para que eles sejam cordiais, para que eles saibam chegar e saibam explicar a importância da pesquisa. E a gente conta muito com essa parceria do cidadão em nos responder, porque a nossa ideia é evitar ao máximo a aplicação dessa lei, mas, claro, a gente tem que frisar que existe sim essa lei, que existe esse amparo legal e que todo cidadão está sujeito a ela. E o cidadão tem 3 opções para disponibilizar esses dados, né? Pode ser pela internet, presencial ou ainda por telefone. Então, não justifica não participar. Não, porque mesmo que não se possa responder a informação no momento que o recenseador chegar ao seu domicílio, e a gente pede que faça uma força, porque o recenseador ganha por produção, ele está ali trabalhando, ele está numa rotina desgastante. Então, 5, 10 minutinhos não vão fazer toda essa diferença. Esse entendimento sobre o trabalho, sobre chuva ou sol, né, dos recenseadores, é muito importante que a população tenha essa consciência para facilitar o trabalho que vai se reverter em políticas públicas para beneficiar essas pessoas, não é? Exatamente. Quer dizer, é o suor do dia a dia do recenseador, né, que não é fácil, é um trabalho difícil, duro, né, e que muitas vezes esbarra na dificuldade de conseguir a informação. Se ele não consegue aplicar o questionário, ele não ganha. E mais que isso, se ele não é bem atendido, imaginem 5, 10, 20 vezes no dia, isso pode ser muito penoso para ele. Então a gente conta com a colaboração de todos. Mesmo no anonimato, o que pode ocorrer às pessoas que se negam a dar as informações, uma vez que elas estão inseridas num rol de anonimato, digamos? Não, existe a lei, né, de obrigatoriedade das informações, né? Então pode acontecer a possibilidade do IBGE aplicar uma multa ou alguma sanção de acordo com a lei. O que a gente procura ao máximo evitar, indo e voltando até o informante para que ele preste a informação. Colabore, né? O IBGE não tem interesse em multa, ele tem interesse na informação mais precisa para o país. Né? Mas, além disso, uma coisa que realmente acontece é que isso onera um pouco a nossa estrutura.
porque o recenseador precisa voltar ao menos 4 vezes no domicílio, em horários distintos. Nós precisamos enviar um supervisor, um coordenador. É uma perda de tempo irreparável, e né? recursos públicos. Né? Então, é sempre importante que atenda bem o recenseador, preste as informações e vamos fazer assim, um censo fantástico esse ano, eu tenho certeza. Em relação à remuneração dos recenseadores, houve um problema, mas ele já está sendo resolvido? Sim. Existem 2 questões. Na ordem de pagamento? Existem 2 questões. A primeira questão é que, e isso precisa estar claro, o orçamento foi bastante enxuto para esse censo. Né? Em 2020, né? Orçamento de 2020. É o mesmo orçamento de 2020, né? Com todo esse processo inflacionário que nós passamos nesse período. E, além disso, é um orçamento que já vinha sendo enxugado do orçamento anterior, que para o Brasil era de mais de 3 bilhões de reais. Esse orçamento passou a ser de 2,3 bilhões para aplicação anual, né, em 2020. Ou seja, os orçamentos no Brasil, no que se refere às políticas públicas, nesses últimos anos, eles só têm diminuído, né? O que o IBGE conseguiu fazer, nesse caso em tela, foi tentar ajustar esses gastos em algumas áreas, né? E, por exemplo, trabalhando a questão do número de supervisores, né? Ajustando a forma como o aplicativo de coleta funciona para ganhar agilidade nessa supervisão, por exemplo, né? Ajustando alguns contratos. Então, a gente conseguiu se ajustar ao orçamento. Mas, obviamente que o pagamento dos recenseadores poderia ter um valor mais alto, caso nós tivéssemos o orçamento previamente estabelecido ou pelo menos atualizado de 2020 para cá. Esse é um ponto. Tá? Mas, de toda forma, a gente costuma dizer que o recenseador que de fato se dedica, que faz o seu trabalho, que usa o seu tempo de forma produtiva, consegue bons ganhos. Né? Nós temos o registro de uma recenseadora que fez um setor grande, populoso na cidade, que com um setor só, em menos de um mês de trabalho, fez mais de 3 mil reais. Nós temos registro de um outro recenseador em outra região, por exemplo, que com 10 dias, um pouco mais de trabalho, conseguiu R$ 1.500. E é estimulante, não é? Acaba sendo estimulante. No momento que a economia, a inflação, uma economia inflacionada, né, é uma oportunidade também de viabilizar. Nós entendemos que é uma grande oportunidade, sim. Tá? Tanto é que no Nordeste, por exemplo, a gente sabe que as taxas de desemprego são mais altas na média do Nordeste frente a outras regiões. Então, nós tivemos, se é que eu posso dizer, um efeito bom, que nós tivemos um número de recenseadores mais adequado à demanda. Tá? Nós estamos tendo... mesmo com essas dificuldades. Mesmo com essas dificuldades, precisando refazer treinamentos, incluir novas pessoas com alguma constância, mas nós estamos conseguindo fazer um trabalho consistente e muito forte no Nordeste todo. Outras regiões do país, principalmente Centro-Oeste, Sudeste, Sul, tem tido um pouco mais de dificuldade por conta do número de recenseadores que estão... É insuficiente? É um número mais baixo do que o ideal, tá? É suficiente, mas é mais baixo que o ideal e certamente nós gostaríamos de ver todas as regiões trabalhando a todo vapor. A todo vapor da mesma forma. Agora, uma coisa eu garanto, a qualidade do trabalho é a mesma, o esforço das equipes é o mesmo, a segurança dos sistemas é a mesma. Então, de uma forma ou de outra, o censo vai sair com muita qualidade. Tá? Pois bem. Só um segundo ponto, se me permite, que é a questão que foi veiculada, né, da dificuldade de pagamento dos recenseadores. Nós temos um sistema de pagamento, né, e esse sistema de pagamento, ele acabou não processando adequadamente pagamentos com alguns erros, por exemplo, no número de uma conta bancária ou um CPF que estava com algum problema. Ou seja, não foi problema no pagamento pelo IBGE, e sim... Esse processo acabou demorando mais porque era necessário fazer essas correções. E aí a gente precisava recalcular a folha num volume gigantesco, Brasil afora cerca de 150, 200 mil recenseadores.
né? E aí você imagina que precisa empenhar os valores, que se precisa pagar, fazer ordem bancária, é um processo complicado. Uma burocracia necessária. Porém, o sistema foi melhor implementado, as equipes aprenderam a lidar com esses equívocos, enxugaram esses equívocos e hoje existem alguns problemas pontuais que estão sendo tratados de outra forma, de forma adequada, mas, em regra, os pagamentos voltaram a ser realizados com um tempo mais adequado. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o superintendente do IBGE aqui em Alagoas, Alcides Tenório Júnior. E nosso assunto, claro, o Censo Demográfico 2022, que está com atraso, porém realizado dentro das especificações já conhecidas. O maior censo, um dos maiores censos desse nível no mundo? Com certeza. Nós costumamos dizer que é a maior operação em tempos de paz do país, né? E também nós costumamos dizer que talvez seja o censo mais complexo do mundo, ou um dos. Né? Lógico, a gente pode pensar na Índia, na China, né? Exatamente, que são populacional. Mas não há como comparar, por exemplo, um censo no Canadá ou nos Estados Unidos ou na Argentina com o nosso. Certamente. Né? Juntando a população com o tamanho do território, com as diversidades geográficas, complexidades da nossa sociedade, certamente é um dos censos mais complexos do mundo. E o IBGE faz como ninguém isso. Prova é que nós estamos com uma cooperação com o Fundo das Nações Unidas para a População e também com a Organização Internacional do Trabalho. E estão vindo observadores internacionais de institutos de estatística do mundo todo para acompanhar o nosso censo. Eles devem estar chegando agora, talvez, final desse mês. Iam chegar agora, mas como a demanda foi grande, o IBGE preferiu retardar um pouco a chegada deles. Vieram beber na fonte do IBGE. Beber na fonte do IBGE, do know-how do IBGE, da tecnologia que o IBGE entrega, né? Da forma como o IBGE trabalha essas complexidades. E a gente está na expectativa para saber se Alagoas vai receber algum. 4 estados foram selecionados no primeiro momento. Com o aumento da demanda, surgiram mais 2 possibilidades. Alagoas está entre uma delas. Que bom. E estamos aguardando para ver se algum gringo vai chegar por aqui. Que bom. Novidades no censo deste ano? Sim, nós temos importantes novidades. Tá? Das que não aparecem, uma importante é o nosso treinamento, a rotina de treinamento, porque você treina 10 pessoas na nossa sede no Rio de Janeiro em um determinado momento. Essas 10 treinam 50 a 80 das unidades estaduais, das superintendências. E essas vão treinando até chegar num total de 180 mil recenseadores no Brasil inteiro. Então, é um treinamento muito complexo. E para garantir a qualidade adequada do treinamento, nós processamos um formato padrão para todos os treinandos. E nesse ano, esse formato incluiu vídeos, slides, mas incluiu também aplicações no aparelho do recenseador para que ele possa treinar na prática o uso do aplicativo. E fizemos mais. Aqui em Alagoas, principalmente, nós estabelecemos as 2 primeiras semanas como uma semana para o supervisor acompanhar o recenseador em campo e só largar o recenseador quando entender que o recenseador está apto a fazer o trabalho. Foi um cuidado nosso para que a gente pudesse ter uma coleta de maior qualidade.
Além disso, nós estamos georreferenciando, ou seja, tirando ponto do GPS de todos os domicílios do país. Em 2010 nós fizemos na zona rural. Agora nós fizemos em todos. A gente pode ter um exemplo? Sim, claro. Para mostrar ao telespectador? Claro que sim. Pois não. Então vamos... Essa imagem aqui, ela traduz o que na prática? Ela traduz... nós estamos vendo uma imagem de satélite que foi retirada do nosso sistema de coordenação e acompanhamento da coleta. Tá? Vocês percebem que existe um tracejado, uma linha vermelha que está dividindo essa área de trabalho que está no centro do vídeo das demais. Isso representa um setor censitário. É a área onde o recenseador vai trabalhar. Então, da mesma forma que essa área está delimitada, ao redor dela existem várias outras delimitações para outros recenseadores. O que a gente está vendo aí é o ponto de GPS, cada bolinha dessas aí é o ponto de GPS de um questionário realizado, ou de mais questionários. Né? Se esse ponto tem, por exemplo, o número 11, significa que naquele endereço nós temos 11 questionários realizados em 11 domicílios. Né? Se nós temos 20, significa que são 20, provavelmente se trata de um prédio. Tá? Então, todas essas bolinhas significam questionários realizados e, como nós falamos, georreferenciados, tirados com um ponto de GPS. Em tempo real? Sim, porque hoje, nesse censo, também é uma novidade, foi bom ter falado. Nesse censo, todos os dispositivos móveis de coleta, ou seja, todos os aparelhos dos recenseadores, têm um chip 4G. Então, o recenseador é instruído a realizar a transmissão dos questionários feitos o mais rápido possível para não correr o risco de perder o seu trabalho, por exemplo. Realizou, o questionário é apagado do aparelho do recenseador e vai para o nosso banco de dados. Aqui nessa imagem, o que ela traduz? Essa imagem mostra, se nós percebermos, existe um tracejado vermelho também, Sim. que também é o limite desse setor, só que esse é um setor rural. O outro era um setor urbano, com uma densidade grande de domicílios. Aqui nós temos um setor em zona rural. E esse tracejado verde para azul, ele mostra o caminho percorrido pelo recenseador. Então, o nosso dispositivo, claro, atrelado aos nossos sistemas de controle, também mostram, além dos questionários que foram realizados, o caminho que o recenseador percorreu. Eu posso, inclusive, escolher um tempo, um momento, por exemplo, de 11 horas da manhã até 11h30, e ver qual foi o percurso realizado pelo recenseador para saber se, de fato, ele se deslocou a todos os domicílios que eram esperados. Então, há como checar. Checar tudo. Nós checamos tudo. Então, nós temos vários parâmetros. A gente sabe se existem muitos domicílios que estão vagos, a gente sabe se existe uma média populacional por domicílio que já era esperada ou se ela pode estar mudando um pouco, a gente vai ter que entender o porquê. E para todas essas situações, nós geramos, por exemplo, pedidos de supervisão. Então, o sistema do supervisor está amarrado ao do recenseador, gera pedidos de supervisão automáticos e, inclusive, nós podemos pedir pedidos de supervisão adicionais. Há uma imagem que nós não mostramos ainda, sobre como se fosse uma planilha. Eu gostaria de mostrar o que ela diz. Perfeito. A gente percebe que os dados não estão aparecendo, Pois é. Mas isso aí é um outro exemplo de relatório do nosso sistema. Né? Nós temos como ver as imagens para identificar a cobertura do recenseador no setor, mas nós também temos como analisar por município ou, por exemplo, por posto de coleta. Nós temos 80 postos em Alagoas. Qual é o desempenho e como estão os indicadores dessa coleta? Número de domicílios que foram visitados, desses, quantos domicílios efetivamente nós encontramos pessoas e aplicamos questionários, quantos estavam vagos, quantos não estavam sendo utilizados. Há dois tipos de questionários. Isso, exatamente. Qual é o diferencial deles? Bom, os questionários, uma coisa é importante dizer. O censo significa uma pesquisa estatística que é exercida sobre todos
os elementos ou indivíduos daquele local. Se o universo é o Brasil, então eu vou aplicar os questionários em todos os domicílios do Brasil. Isso é um censo. É diferente de uma pesquisa por amostragem, Sim. onde eu aplico apenas para um número menor de indivíduos para tentar representar o todo, que é o que acontece, por exemplo, nas pesquisas de opinião pública para voto, que o IBGE não faz, tá? É importante deixar claro, isso nunca fez. Quem fazia era o IBOP, o IBGE não. Então, o IBGE tem pesquisas amostrais e tem o censo. Porém, a operação ela é muito cara, custosa e nós procuramos sempre fazê-la em 3 meses. Nós fazemos a coleta durante agosto, setembro e outubro, nos referindo a uma data, porque é como se a gente quisesse tirar um clique em um momento só. Essa data é 31 de julho para 1º de agosto, essa virada. Então, tudo que a gente pergunta, praticamente todas as questões, com exceção só de um caderno, nós perguntamos referentes àquela data. Tá? Isso é importantíssimo para garantir a cobertura e a qualidade de um censo. Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente tira a foto naquele momento, investigando todos os domicílios. Mas se eu fosse aplicar o questionário completo para todos os domicílios, a gente ia passar 2 anos fazendo censo. Então, e também gastando bastante. O IBGE retira as questões básicas para serem aplicadas em todos os domicílios, seria esse questionário básico, com cerca de 26 questões. E o sistema escolhe aleatoriamente, tá? O recebedor não tem nenhum domínio sobre isso. É importante saber. Isso é muito importante para garantir a qualidade da estatística. Porque, ora, o recebedor ganha por produção, o questionário amostral paga melhor, o questionário completo. Então, alguém poderia ser induzido como se a fosse aplicar... um sorteio. Alguém poderia ser induzido a aplicar o questionário nas maiores famílias, para ganhar mais. Para evitar qualquer tipo de intercorrência, o sistema escolhe aleatoriamente, respeitando uma regrinha. Quanto menor o município, maior proporcionalmente a população precisa ser a amostra. Ou seja, um município bem pequenininho, os menores municípios lá, Tindoba, por exemplo, eles têm cerca de 50% de questionários como amostra. Então, em todos os domicílios, as 26 perguntas do questionário básico devem ser aplicadas e vão ser aplicadas. E em 50%, as outras questões serão aplicadas. Então, a gente considera que numa parte o básico está sendo aplicado e na outra o de amostra. Mas o de amostra engloba o básico. Em Maceió, por exemplo, são só 5%. Mas se a gente pegar 5% em Maceió, a gente está falando de mais de 50 mil domicílios. Multiplicando isso por uma média de 3 pessoas por domicílio, a gente está investigando na amostra mais de 150 mil pessoas. Uma pesquisa de opinião do Datafolha, por exemplo, dos institutos, né, do IPEC, investiga em torno de 2.000 a 3.000 pessoas no Brasil inteiro. Só em Maceió nós vamos aplicar uma amostra de 150 mil pessoas. Pois bem, entre as novidades, a inclusão das comunidades quilombolas, né? Sim. O IBGE faz um recorte muito especial dos povos e comunidades tradicionais. Então, nós conseguimos investigar de forma separada, usando o mesmo questionário com algumas sutis modificações, com treinamento feito para isso, claro, em povos como os indígenas ou quilombolas em suas comunidades, ciganos e outros povos que são considerados como comunidades tradicionais. Indígena já havia feito, não? Em 2010, nós fizemos essa investigação dos povos indígenas e esse recorte. Mas pela primeira vez, e isso é importantíssimo para Alagoas, nós estamos fazendo recorte para os quilombolas. Então hoje, nós acabamos o mês passado já tendo recenseado cerca de 10 mil indígenas e 23 mil quilombolas em Alagoas. Surpreendente. E a gente imagina, proporcionalmente, é um dos maiores índices do Brasil inteiro. Tá lá, Maranhão tem bastante, Bahia tem bastante, e a gente está ali também com um índice muito forte, né? Inclusive, a gente tem certeza de que, a partir do próximo ano, né, os dados vão começar a ser publicados ali em dezembro,
os preliminares, mas a partir do próximo ano nós vamos ter informações valiosas sobre essas populações. Bem-vindas essas informações. Muito bem-vindas. Portanto, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o superintendente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Alagoas, Alcides Tenório Júnior. Superintendente, estamos no processo eleitoral em que as políticas públicas estão aí colocadas, né? O resultado desse censo vai auxiliar e muito aos eleitos que queiram realmente cumprir o que determina a Constituição, né? Porque está tudo linkado, diria assim. Como é fazer uma pesquisa, né? Fazer um censo em ano eleitoral? Há um diferencial? Como os eleitores geralmente se comportam diante da pesquisa? Sim, Gorete, sim. Inclusive, nós fizemos a tentativa de antecipar esse censo cerca de 2 a 3 meses, sabendo que isso seria ruim para regiões mais chuvosas no norte do país, né, no Maranhão também, para tentar desvincular um pouco o aspecto eleitoral do censo. E não foi possível por questão de calendário. Mas em alguns momentos, em alguns eventos, essas coisas acabam erroneamente se misturando. Tá? É importante dizer que o IBGE é um órgão estritamente técnico. O IBGE tenta, dentro das suas possibilidades, fazer o trabalho mais rigoroso possível do ponto de vista técnico, e não tem lado, nem tem cor, nem tem nenhum tipo de ideologia. Tá? É um órgão do Estado brasileiro e que precisa fazer o seu melhor trabalho. Só isso. O licenciador que esteve em minha residência passou nesse teste também. Poxa, que bom, fico muito feliz. Pois é. E o fato é que, em alguns casos pontuais, isso acaba se misturando um pouco. É muito importante a gente usar também esse canal para falar para os gestores públicos do Estado, né, para os prefeitos, também, claro, para os deputados e os gestores que possam estar aqui nos assistindo, e garantir que o IBGE não tem nenhum tipo de partidarismo, isso não existe. E que é importante a gente manter isso. É importante, e a gente não abre mão, de quando o recenseador for a um domicílio, somente ele e a família estejam ali. É muito importante que não haja nenhum tipo de conduta que, de alguma forma, quebre esse sigilo. Tá? Como também é muito importante contar com o apoio, e nós estamos contando, já quero agradecer aqui de antemão a todos, principalmente a todos os prefeitos, né, que vêm apoiando o censo, porque um censo não se faz sem parceria. E a gente consegue apoio logístico, a gente consegue a cessão de postos de coleta, que ajudam muito a gente. Mas o que a gente pede é que fiquem atentos ao trabalho, no sentido de contribuir da melhor forma, né, no sentido de fazer com que a gente não deixe nenhum domicílio de fora, que essa é a nossa meta, mas que no momento do trabalho
da realização do questionário, não existe nenhum tipo de interferência, porque o recenseador está treinado para fazer o melhor trabalho. Quais as dificuldades mais comuns que os recenseadores têm na colheita, ou melhor, na coleta, pode ser colheita também, das informações? Olha, existem muitas. Mas aí eu não vou falar do cachorro que pode latir, que pode correr atrás, ou do sol escaldante, ou da chuva, que, bom, Deus sabe o que faz, mas a chuva também em alguns momentos dificulta um pouco o trabalho. Inclusive é uma outra questão importante. A questão do cachorro eu ri, não é achando graça. Por exemplo, pessoas que não querem, têm preconceito na hora de atender ao censo e soltam os cachorros, literalmente, literalmente. Né? Literalmente. E aí são esses dois pontos, acho que a gente poderia colocar hoje como muito relevantes aqui para Alagoas. O primeiro é que com as chuvas, alguns setores rurais em muitos municípios ficaram ou isolados ou com um acesso muito dificultado. E nós mudamos a nossa estratégia de coleta para se adaptar a isso. Então, tão logo seja possível, né, contar com essas vias, com um acesso melhorado, né, a gente sabe que as prefeituras vão fazer isso no momento oportuno, seria muito e vai ser muito importante para a gente. E o outro ponto é esse. A gente percebe, sim, ainda a dificuldade de coletar essas informações em algumas residências. Talvez as pessoas tenham receio da violência que hoje é grande no nosso país e no nosso estado, claro. Ou preconceito, no sentido literal da palavra. Ou né? preconceito, ou receio de prestar informações para um órgão público federal. Mas o que eu posso dizer é que, primeiro, reforçando, as informações são totalmente sigilosas. Ponto. Segundo, o recenseador está ali fazendo só o seu trabalho, que é um trabalho extremamente nobre. Então, vamos valorizar o recenseador. Tratem bem os recenseadores, né? Tratem muito bem os recenseadores. Eles muitas vezes ali são pais de família, ou é um estudante que está querendo ter uma renda extra e que está fazendo um trabalho tão importante para o país. Vamos valorizar, vamos tratar bem o recenseador. Os dados, quando compilados, são encaminhados ao Tribunal de Contas da União, não é? Sim. Qual é a importância do tribunal ter esses dados, sobretudo na definição das cotas do FPM, por exemplo, ou o fundo também do Estado? Perfeito. Isso é muito importante, a gente convive com isso o tempo todo. Tá? Esse trabalho do IBGE, um censo, ele é muito importante para compor o método de cálculo da população dos municípios, que é entregue ao TCU anualmente para que ele possa calcular o seu índice e distribuir o fundo de participação dos municípios, assim também como o fundo de participação dos estados. E o censo tem papel primordial. Primeiro porque no ano em que nós fazemos o censo, e esse ano o TCU reajustou o seu calendário para receber as informações do censo, para que já gerem efeito no próximo FPM, isso é muito importante. Mas o censo também acaba balizando as estimativas populacionais que nós vamos ter para os próximos anos que não tem censo. Então, o IBGE tem um método de estimativa que gera essa população por município para o TCU todos os anos, e o censo também, os dados dele são muito importantes para a gente ter esse modelinho estatístico, essa estimativa muito bem realizada. Até porque os dados são válidos por 10 anos, né? Exatamente, por 10 anos. Isso é importante falar, porque se a gente for buscar os dados, por exemplo, hoje de Atalaia, de Maribondo, de Delmiro Gouveia, até de Arapiraca, dados relevantes como esse que o censo traz, nós só vamos encontrar para 2010. As pesquisas amostrais, e no caso a oficial do Brasil é a PNAD, é a pesquisa que o IBGE faz, que tem esses dados, elas só dão recortes aqui no estado para o estado e para Grande Maceió, nada mais. Então, a gente fica com 10 anos sem conseguir enxergar essas informações para os municípios. E mais, nós conseguimos fazer um recorte muito mais preciso com as informações do questionário básico. Nós conseguimos fazer o levantamento por setor censitário. Aquela areazinha que nós vimos com os pontinhos na tela, nós conseguiríamos pegar a cidade inteira, dividida em pequenas áreas como aquela, e pegar as informações e enxergar para essas áreas. Então, isso a gente só consegue com o censo.
E esse ano a gente vai conseguir atualizar todas essas informações e disponibilizar para a sociedade. Toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, tem a obrigação de prestar as informações ao IBGE, ao censo? Exatamente. Todas. Isso é disposto em lei, né? E a gente entende que, além do papel de cidadão, essa é uma obrigação cidadã, é uma obrigação da nossa sociedade, tá? Então, se a gente quer ter um país cada vez melhor, a gente precisa primeiro conhecê-lo bem. E só conhecendo bem a gente consegue implementar as melhores ações. Por isso a lei corre a favor do IBGE e a favor das pesquisas do IBGE. O fato de ter inserido as comunidades quilombolas agora no censo, isso como repercutiu junto às comunidades essa novidade? Eu posso falar porque nós fomos pessoalmente à comunidade do Muquem, em União dos Palmares. É uma região quilombola, né? E podemos dizer que é a mais próxima da Serra da Barriga. Então, por conta desse simbolismo, nós decidimos ir lá, falar com as lideranças e também com moradores para realizar alguns trabalhos. E a gente percebeu um entusiasmo muito forte da liderança, como também das pessoas. Por quê? Porque pela primeira vez nós vamos ter um recorte extremamente preciso da realidade dessas populações. E a gente imagina, claro, que por conta do processo de desenvolvimento que o país obteve, né, ou vivenciou, que existem comunidades como essas que precisam de uma atenção um pouco mais especializada do Estado. Até porque o Estado está em atraso com essas comunidades. Há, né? há muitas décadas, séculos, exatamente. Então, acho que o IBGE, ele cumpre o seu papel como instituição do Estado brasileiro em conseguir retratar essas realidades para a população. O que dispõe o IBGE, no geral, no Brasil, e particularmente aqui em Alagoas, para buscar essas informações em áreas de difícil acesso? Bom, duas coisas. Nós temos uma estrutura que é contratada para um censo, né? Então nós contratamos a infraestrutura de veículos locados, né? Inclusive 4x4, nós contratamos a infraestrutura de combustíveis, contamos, claro, com a equipe muito briosa, que vai até o último domicílio que seja necessário. E, principalmente, nós contamos também com a participação de outras organizações, como, por exemplo, as prefeituras. São parceiras? São parceiras. Na grande maioria dos municípios, a gente tem essa parceria, porque o intuito é um só. É fazer o melhor trabalho e localizar toda a população, identificando e entendendo como essa população vive nos municípios. Inclusive, e principalmente, talvez, nas zonas rurais mais distantes. É porque também nos centros urbanos, na capital, há áreas de difícil acesso, não é? Existe sim, bastante. Como eu falei, com essas chuvas, nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade nessas áreas. Mas a gente tem certeza que com a estiagem que já está começando, a gente logo chega dessas comunidades para finalizar o nosso censo. Bem, falando em finalizar o censo, infelizmente estamos finalizando também a nossa entrevista. E, superintendente, esse minuto fica para suas considerações finais. Muito obrigado, Gorete. Bom, então eu vou falar com quem nos assiste, com quem nos ouve, né? E dizer que para nós do IBGE, nós já vemos vivenciando esse censo de antes de 2020, né? Então, é um censo que demorou, custou acontecer, mas nós trazemos o mesmo entusiasmo para fazê-lo, porque nós vivemos e vivenciamos profundamente essa operação. Mas para quem não viveu, a oportunidade está se colocando agora. Como você bem colocou, nós temos a oportunidade de responder o recenseador, recebendo bem, identificando ele, é importante, ele está devidamente identificado com o crachazinho, e nesse crachá existem informações importantes e um QR Code
que, apontando a câmera do celular, leva até o site de identificação. Mesmo identificação pode ser feita no site do IBGE, rapidinho abre lá o quadro do site. Então, é importantíssimo identificar, mas ainda tão importante quanto, ou mais importante, é tratá-lo bem, responder as informações de forma correta, com a tranquilidade de que essas informações são totalmente sigilosas e que você vai estar, com certeza, exercitando a cidadania e dando a oportunidade de que outras pessoas possam também atingir o exercício da sua cidadania. Pois bem, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Frente a Frente, com essas informações que são importantíssimas para todos nós, né? Cumprirmos a nossa missão de cidadãos, né? Na colaboração com esse trabalho importante também do IBGE. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos a sensibilidade do convite e a parceria também, que para nós é extremamente importante. Muito obrigado a todos. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.